Mais uma vez, boa tarde, pessoal. Dando continuidade aqui os biomas brasileiros. Na aula anterior eu falei sobre floresta amazônica, cerrado, a caatinga, e agora nós vamos para a Mata Atlântica. Só que antes de entrar aqui na Mata Atlântica, eu esqueci de falar sobre a flora da caatinga. Eu falei sobre sua vegetação, mas não especifiquei a flora em si. A caatinga ela é riquíssima, é um bioma que se mantém numa defesa extraordinária. Os seres se adaptaram e conseguem sobreviver em períodos de secas até longas. E nós sabemos as adaptações que esses seres, tanto vegetais quanto animais, sofreram para se adaptarem na caatinga. Então, com relação à vegetação, já foi dito que é uma vegetação xerófila, e tem as formas, né, os meios de armazenarem água no período do inverno para suprir a necessidade da seca. Um buzeiro, por exemplo, enquanto o mandacaru armazena água no seu parênquima aquífero, que é o caule, né, onde o mandacaru transformou suas folhas em espinhos, houve esse processo de adaptação. O umbuzeiro, na raiz, existe tubérculos, né? Existem grandes tubérculos que acumulam água, correto? E aí ele consegue se manter vivo, e é uma planta perene. Aí vem outras árvores, né? Árvores como baraúna ou braúna, a aroeira, pereiro, quebra-facão, a popular, Maria barriguda. Ela forma uma barriga no meio do caule que armazena tanto amido quanto também água. E além do parênquima, claro, aquífero, existe o parênquima melífero. E aí vem a quinaquina, que inclusive é uma planta medicinal, apresenta substâncias como, por exemplo, cloroquina, né? E serve para curar várias doenças. E por aí segue, né? Ou seja, muitos cactos que podemos encontrar. Coroa de frade, por exemplo, é um deles. Então, essa um complemento, são complementos com relação à caatinga, que ficou aí para a gente terminar esse assunto. Aí vem aqui a Mata Atlântica, ou seja, é uma floresta. A Mata Atlântica, na verdade, são florestas ombrófilas, né? Onde existe Mata Atlântica é uma floresta ombrófila. Ela é uma floresta densa, correto? E a sua localização aqui é no litoral, né? Pega a região litorânea do Brasil. Então, partindo aí de Rio Grande do Norte, aí vem Paraíba, Pernambuco, Alagoas, estado da Bahia, Sergipe, Espírito Santo, e vai seguindo, Rio de Janeiro, São Paulo, até alcançar o Rio Grande do Sul. Então ela tem uma extensão aí paralela ao litoral propriamente dito, ou seja, paralela à praia. Se ela é chamada de floresta atlântica, Mata Atlântica, evidentemente que ela está paralela ao quê? Ao Oceano Atlântico. Ela vai seguindo a direção, sua linhagem aí, seguindo a paralela ao litoral. Então, claro,
O litoral em si, propriamente dito, é a praia. Então, antes de chegar, evidentemente, dela tocar lá a praia, existem as restingas, como por exemplo, eu falei, aqui no Rio Grande do Norte, dunas e tal. Pode ser que ela, em alguns pontos, ela atinja a beira-mar, mas aí ela forma com isso o que se chama de mangue. Então ela vai formar um mangue, que é uma densidade de plantas que se adaptaram àquele ecossistema que já é diferenciado em relação à Mata Atlântica em si. Então as plantas do mangue já apresentam raízes chamadas pneumatóforos, que precisam do ar da atmosfera. São outras raízes escoras, que são as raízes que escoram a planta para que ela não caia devido ao vento e tal. E é um setor onde a oxigenação é muito pouca devido à quantidade, né, de matéria orgânica que chega, e aí prolifera, né? Prolifera uma quantidade enorme de micro-organismos que absorvem esse oxigênio com mais facilidade. E aí alguns seres, como crustáceos, podem se adaptar ali. Por quê? Porque eles formam túneis e conseguem arejar aquele solo, aquele lamaçal riquíssimo em matéria orgânica. Matéria orgânica esta que é a água corrente que chega no setor, que vem através de rios, que chega ali naquele setor de mangue, traz matéria orgânica e vai acumulando ali naquele ponto, e isso, evidentemente, que vai se acumulando cada vez mais. Né? Então, realmente faz parte já de quê? Do mar. Mas deixa de não sei o que, uma transição aí da Mata Atlântica com a beira-mar. Então, claro, Mata Atlântica porque é muito próximo ao Oceano Atlântico, na verdade. E aí nós temos toda essa extensão. A Mata Atlântica hoje, se resta dela em torno de 5%, devido à sua exploração para a agricultura. E aí, os grandes agricultores utilizam essa região para o plantio, né? Cultivar muitas lavouras. Ela é considerada, na verdade, a maior floresta ombrófila da América do Sul. Então, na América do Sul, ela é, aliás, a segunda, desculpa, porque a primeira todo mundo sabe que é a Amazonas, que é a floresta amazônica, né? Então, ela é a segunda nessa escala. A maior floresta da América do Sul é a segunda floresta maior. A Amazônia nem se fala, ela é em primeiro lugar, em extensão, né? E também biodiversidade, é uma coisa extraordinária. A característica da Mata Atlântica é aquela floresta densa, com cipós também, com árvores de um porte bem elevado, e por aí segue. O solo não é um solo arenoso, certo? Não é um solo argiloso. Por essa razão, ela está sendo urbanizada, mas a tendência é esse solo não produzir daqui a uma temporada. Por quê? Porque a quantidade de água que cai infiltra rápido, devido ao solo ser arenoso. Existe muita matéria orgânica, porque as plantas eliminam muitas folhas, e por aí vai, um pouco semelhante à floresta amazônica. E ela consegue também utilizar dessa matéria orgânica, né, que são folhiços, que cai formando ali um tapete na superfície solar, e aí as próprias plantas, né, utilizam, a partir da decomposição desse material, os nutrientes. Mas com relação à mineralização do solo,
não é um solo riquíssimo, como, por exemplo, o solo da Caatinga, ou então o solo do Cerrado já é mais potente com relação aos sais minerais. Então lá o pessoal desmata aí uma quantidade enorme na Mata Atlântica, mas vou plantar aqui agora, mas daqui a tantos anos talvez esse solo seja necessário uma adubação intensa, né, para que ele possa produzir. Por aí segue, não é isso? E a ação humana é quem está realmente destruindo. É uma área muito urbanizada, né, impactada, na verdade, pela presença da humanidade, né? Muitas cidades construídas nessa área, né? Então, há um fluxo muito grande de pessoas nessa região. E aqui nós temos os Pampas, mas antes de chegar nos Pampas, né, eu vou vir aqui ao Pantanal. Então, o Pantanal Mato-Grossense é uma planície enorme que, quando cheio, alaga 80% da planície alagada. A água toma conta das várzeas, né? E aí, né, é necessário que haja, como é que se fala, a mudança, né, de animais de um ponto para outro. Então tem que refugiar rebanhos, né, em locais diferentes. Então há aqueles comboios de vaqueiros que saem com o gado até atravessando a longas distâncias, profundidades, não tanto quanto em rios, mas sim tem pontos que cobre o cavalo e etc. Então eles têm que sair de um ponto para outro para refugiar os animais. E em outros casos, quando o pequeno pecuarista não tem como sair da sua localidade, ele já monta um curral flutuante para que os animais possam se refugiar e não morram afogados, né? E por aí segue. Quer dizer, o Pantanal ele tem uma extensão começando no Brasil, quer dizer, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? Aí entra na Bolívia e no Paraguai. Então ele se estende não somente, ele pertence aqui ao Brasil, mas ele se estende pela Bolívia e entra no Paraguai, Bolívia e Paraguai. É uma planície fora do comum, quer dizer, ela é a planície, maior planície das Américas. Ela não existe no continente americano uma planície maior do que o Pantanal. O Pantanal é a maior planície das Américas, das três Américas, América do Norte, Central e América do Sul. Ela é a maior em relação a todas as planícies existentes. E por aí segue. É uma região onde o solo é um solo bom para plantio e também para a pecuária. Quer dizer, só existem duas estações definidas aí. Por essa razão favorece, porque só existe a seca e só existe o inverno, correto? O inverno ele vai de outubro até o mês de março, correto? Enquanto que de abril a setembro aí é o período da seca. Então, do mês de outubro até o mês de março, ou seja, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, inverno. Aí vem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, seca. Então a água nesse período da seca baixa e aí as coisas voltam ao que era antes. E aí as várzeas se esvaziam, né, porque os rios não transbordam mais e a planície vai ficar em alguns pontos alagada, mas com pouca água. E por aí segue, né? Aí nós temos aqui os pampas sulinos, ou seja, são as pradarias mistas
Então, os pampas é pradaria mista no Brasil. Existe no Brasil, mas se estende para a Argentina e entra também no Uruguai. Então, existe pampas no Brasil, mas se estende pelos países vizinhos, que é a Argentina e Uruguai, aqui na região sul. Observe que a região litorânea pega desde Rio Grande do Norte aqui, ó, até Rio Grande do Sul, certo? Então, os pampas é aquele campo, né, onde existe muita vegetação herbácea, quer dizer, favorece o quê? A pecuária, favorece muito a pecuária, nesse caso. E está correndo o risco de se tornar um deserto devido à erosão e pode se transformar numa região desertificada. Por quê? Por conta do pastoreio e as frequentes queimadas, né? Já que são vastas áreas de grama, de gramínea, né? de capim e por aí segue. Por essa razão, lá é um ambiente favorável para a criação de gado. E por aí segue. O solo também, eu posso dizer, né? Um solo muito bom lá no Rio Grande do Sul, nos Pampas. Então, é um ambiente propício. Há um inverno e há também um período de verão. E segue, beleza? Espero que vocês possam adquirir mais e mais conhecimentos. Vou aos livros, pesquise, que aparece muito mais informações. Aqui nós estamos fazendo uma espécie de síntese desses biomas. Por quê? Porque é muita coisa para se estudar. Então, a biologia é um estudo infinito. Por essa razão, muito obrigado e vamos botar quente.